operações com conjunto. Então, a gente vai fazer operações de união, intersecção e diferença entre dois conjuntos, certo? Primeiro a gente tem que determinar os conjuntos. Então, no primeiro aqui, para a gente fazer a união, eu vou selecionar dois conjuntos. Conjunto A, vou chamar de conjunto que tem os elementos 1, 2, 3 e 4. E o conjunto B, que tem os elementos 3, 4, 5, 6 e 7. Pronto, para a gente fazer a união, o que é a união? Você une todos os elementos, certo? Então vamos usar o mesmo aqui na intersecção. A vai ser 1, 2, 3, 4. No B vai ser 3, 4, 5, 6 e 7. E na diferença também os mesmos. A vai ser 1, 2, 3 e 4. No B vai ser 3, 4, 5, 6 e 7. Ok? Então vamos lá. Primeiro vamos fazer o do meio. Já eu explico por quê. O que é intersecção? Intersecção também pode ser chamado de interseção. Ok? Interseção. Ok? Intersecção ou interseção. A intersecção são os elementos comuns aos dois elementos. Como seria? A gente representaria matematicamente da seguinte forma a intersecção. A, U para baixo, intersecção. B são os seguintes elementos. Intersecção é o que é comum aos dois. Quem são os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo? Se a gente for analisar, é o 3 e o 4, não é? Então eu vou colocar aqui de vermelho. Então a intersecção vai ser 3 e 4. Pronto. Já tenho a minha intersecção. União agora, vamos voltar para a união. Como a gente nota matematicamente união? União, a gente escreve com o U para cima, certo? A união B são os seguintes elementos. Então, a união, a gente, como o nome propõe, a gente vai unir todos os elementos. A gente pega 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7. Então vai ficar 1, 2, 3, 4. Olha aqui, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6 e 7. Porém, na união, a gente uniu esses 4 com 5, esses 9 elementos. Só que na união, a gente não repete esses termos aqui, ó, ok? Então, vai ser os elementos de A mais os elementos de B, ok? Ó, A mais B, ok? Junta todos os de A com todos os de B e elimina, certo? A intersecção, que é 3 e 4. Então, não precisa repetir o 3 e o 4 duas vezes. Então, menos A intersecção B, ok? Então, a gente vai ter o seguinte. Vai ter que A união B vai ser os seguintes elementos. Vai ser 1, 2, 3, 4, que são os de A. A intersecção é 3 e 4, então eu vou tirar esse 3 e 4 aqui, ó. Vou ficar com 5, 6 e 7, ok? União são todos os elementos de A mais os elementos de B, menos essa intersecção aqui, ó, entre eles, ok? Então a gente tira 1, 3 e 1, 4, ok? Ficando apenas com 3 e com 4. A mais B menos a intersecção. O que é intersecção ou interseção? É os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Agora vamos ver o que é A menos B, que é a diferença. Diferença a gente matematicamente usa o sinal de menos, né?
Então, A menos B. O que seria A menos B? Vou copiar de preto, porque essa cor está muito clara. A menos B. O que seria A menos B? Seria, eu tenho os elementos de A e vou tirar os elementos de B. No caso, se fosse 3 menos 2, seria 3, eu tiro 2, resta 1, não é? Um exemplo, 3 menos 2. Aqui não vai ser, eu não tenho 3 reais e vou tirar 2, resta 1, né? Então, eu vou olhar para A. A, eu tenho 1, 2, 3, 4. Vou tirar os elementos de B. Quem são os elementos de B? 3, 4, 5, 6, 7. Então, o que eu posso tirar? Somente o 3 e o 4, né? Por quê? Porque o 5, o 6 e o 7 não está aqui. Então, como é que eu vou tirar um elemento que não está, né? Não está aqui? Por exemplo, se eu dissesse eu vou tirar um lápis verde, não tem como, porque eu só tenho um preto, um vermelho e um azul. Então, eu vou ficar com os 3 ainda. Não posso tirar um verde porque eu não tenho verde, ok? Então, o que isso quer dizer? Que o 1 e o 2 vão ser os elementos que vão restar. 1 e 2. Ok? Agora vamos ver se B menos A seria a mesma coisa. Vamos analisar. B menos A. Será que vai ser a mesma coisa de A menos B? Agora a gente tem que olhar o quê? Eu tenho o 2, né? 2 menos o 3. Se eu tenho 2 reais e vou pagar 3, não posso pagar tudo, né? Eu vou ficar devendo 1 real. Então vai ser menos 1, ok? Nesse exemplo numérico. Então vamos lá. Eu tenho o B, que é 3, 4, 5, 6, 7, e vou tirar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 e 4, né? Então o que eu posso tirar é só o 3 e o 4. Vai restar quem do B quando eu tirar o A? Vai restar o 5, o 6 e o 7. Ok? 5, 6 e o 7. Ah, mas não tem o 1 e o 2 aqui? Só que eu não tenho o 1 e o 2 aqui para tirar. Se eu não vou tirar o 1 e o 2, eu não posso trocar o 1 pelo 5, por exemplo. Eu só posso tirar o 1 com 1, só que não tem, então vai restar o 5, o 6 e o 7. Ok? Então está aqui A menos B e B menos A. A gente vê que é diferente, né? Exemplo, se fosse com letra, se fosse aqui ABC e aqui BC, vamos fazer? Vou dizer que o A, um exemplo rápido com letras, é A, B, C. E o conjunto B seja B, C. B e C. E aqui ABC. O que seria A menos B? Seria, eu olho para os de A e tiro os de B. Então eu vou tirar B e C aqui, né? B e C vai restar quem? Somente o A. E B menos A, eu olho para B e tiro os de A. Então eu vou tirar, ajeitar essa chave aqui, né? Para ficar bonitinha. Eu vou olhar para B, que é BC, e vou tirar ABC. Vai restar quem? Vazio, né? Pronto. Então vamos agora para o diagrama de Venn, para a gente analisar essas operações no diagrama de Venn, ok? Operações com conjuntos no diagrama de Venn, ok? O que seria o diagrama de Venn? O diagrama de Venn são círculos que representam um conjunto. Como seria? Mesmo que eu definisse o conjunto A, dissesse, conjunto A são os números ímpares de 0 a 6. Quem seria eles? 1, 3 e 5. E o conjunto B fossem os pares de 1 a 7. Quem seria? 2, 4 e 6, né? Aqui eu tenho outro diagrama de Venn. Se vocês observarem, esse diagrama aqui, eles não se cruzam. E esse aqui, eles se cruzam. Vamos ver a característica de cada um deles. Primeiro, vamos escrever os conjuntos. O conjunto A, ele tem os elementos 1, 3 e 5. E o conjunto B tem os elementos 2, 4 e 6. Não é? Então, se vocês observarem,
se a gente fosse fazer as operações que a gente viu anteriormente, quais são as operações? União, intersecção e também a diferença. Se a gente observar, já dá para ver alguma coisa, que a gente não tem a intersecção, né? Quem seria a intersecção B? Intersecção, retomando, ou interseção, são os elementos que estão em comum aos dois conjuntos. Quem é que está nos dois? Quais são os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo? Vazio, né? Não tem nenhum. Ó. Se você observar, o 1 não vai estar aqui, o 3 não vai estar aqui e nem o 5. Ok? Então, a intersecção de A e intersecção B vai ser vazio, né? Se a gente já viu que o vazio é representado pelo zero cortado. Então, quando o diagrama não estiver se cruzando, quer dizer que a intersecção é vazia. Nesse caso aqui, ó, se a gente observar no círculo de A, ó, o círculo de A aqui, ó, certo? Ele vai ter os seguintes elementos: 1, 2, 3. O número 1, 2 e 3, eles estão dentro do círculo de A, né? Então quer dizer que o A possui esses 3 elementos. E o B vai possuir os seguintes elementos: 0, 2 e 4. Deu para perceber aí, ó, o círculo de B. O círculo de B é essa parte aqui, ó, ok? Eu vou pintar de azul para dar uma diferençazinha, ok? Para vocês observar mais facilmente. Então, o conjunto A ele está nesse círculo preto e o conjunto B é o círculo azul. Então, tudo que está dentro do círculo azul pertence a B e tudo que está dentro do círculo A, do círculo de A, que é o círculo preto, pertence a A. Então, 1, 2 e 3 e 0, 2 e 4, respectivamente A e B. Então, se a gente observar, a gente vai ter uma intersecção de A e B, né? Que é o elemento 2. Então, a intersecção B, ou a interseção B, é justamente um conjunto unitário que tem o elemento 2. Ok? Então, se a gente for fazer a união, vai ser a mesma coisa, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se a gente for fazer a união é a junção de tudo, menos a intersecção. Aqui não tem intersecção, então o que é que a gente vai fazer? Somente juntar os de A com os de B. Então a gente vai ter A união B. Quem vai ser esse conjunto? A união B vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Que a gente vai unir todos os elementos. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok? Vamos fazer A menos B e B menos A? A menos B, quem seria? Eu olho para A e vou tirar os elementos que tem em B. A gente já observou que não tem nenhum elemento igual. Então, se eu tirar o 2 daqui, eu vou continuar com 1, 2, 3. 1, 3, 5, perdão. Se eu tirar o 4, eu vou continuar com 1, 3, 5. E se eu tirar o 6, eu também vou continuar com 1, 3, 5. Então, A menos B vai ser 1, 3 e 5. E B menos A? B menos A vai ser o seguinte. Eu olho para B e vou tirar A. Olhei para B. Eu vou tirar 1 daqui. Eu vou continuar com 2, 4 e 6. Se eu tirar o 3 daqui, eu vou continuar com 2, 4 e 6. E se eu tirar o 5 daqui, eu vou continuar ainda com 2, 4 e 6. Então, 2, 4 e 6. Dá para a gente concluir alguma coisa, né? Quando no diagrama de Venn a intersecção for vazia, a união vai ser todos os elementos, certo? Sem tirar nenhum. E a diferença de A menos B vai ser justamente o conjunto A, porque não vai ter nenhuma intersecção. E B menos A vai ser justamente o conjunto B. Agora vamos analisar esse segundo caso aqui. Aqui a gente já viu que a intersecção vai conter o elemento 2. Então, quem seria A união B? A união B. A união B
vai ser todos os elementos que estão aqui, 1, 2, 3 e 0, 2, 4, menos a intersecção. Então, eu vou colocar todos os elementos aqui, ó. 1, 2, 3, 0, 2, 4. 0, 2 e o 4. Coloquei todos. Agora eu vou tirar a intersecção. Quem é a intersecção? O elemento 2. Então, eu digo que A união B vai ser o seguinte conjunto. Vou retirar a intersecção. Quem é a intersecção? 2. Então, eu tiro 1, 2. Resta apenas um desses dois. Então, 0, 1, 2, 3 e 4. Ok? Nesse conjunto da união, vão conter todos os elementos que aqui estão. Igualmente, nessa união aqui, que vai conter todos os elementos que aqui estão representados nesse diagrama. Se a gente observar bem, em seguida a gente vai tirar uma conclusão. Vamos continuar. Quem seria A menos B? Seria os elementos de A que eu vou tirar B. Então, se eu tirar o 0, eu vou continuar com 1, 2, 3. Se eu tirar o 2, eu vou continuar com 1 e 3. E se eu tirar o 3, o 4, eu vou continuar com 1 e 3. Então, o conjunto A menos B é 1 e 3. Agora vamos ver quem é o conjunto B menos A. Conjunto B menos A seria quem? Eu olho para B e vou tirar A. Olhei para B. Agora eu vou tirar todos os elementos de A. O B é 0, 2, 4. Se eu tirar o 1, eu continuo com 0, 2, 4. Se eu tirar o 2, agora eu vou ficar com 0 e 4. Se eu tirar o 3, eu continuo com 0 e 4. Então, B menos A vai ser 0 e 4. Ok? Finalizei. Vamos agora fazer uma análise somente com os diagramas para a gente ver. Vamos fazer agora a seguinte análise com os diagramas. Eu vou definir primeiro, depois eu vou dar um exemplo para a gente identificar. Eu digo que esse é o conjunto A, esse é o conjunto B. Vou chamar esse conjunto de C e esse conjunto de D. Aqui a gente viu os dois diagramas, né? Quando tem intersecção e quando não tem intersecção. Aqui a gente já sabe que a parte que possui os elementos que estão nos dois conjuntos, não é? Então eu defino que essa parte aqui é justamente a intersecção B, não é? A intersecção B. Essa parte aqui também vai ser a intersecção B, né? Só que essa parte aqui vai ser igual ao vazio, né? Igual ao vazio. Aqui já vai haver elementos. Quando houver elementos, então o diagrama de Venn vai ficar nesse formato. Quando não tiver intersecção, vai ficar nesse formato aqui. No exemplo anterior, a gente viu que isso aqui é justamente A menos B e isso aqui é B menos A. Então, quando eu fizer a operação de diferença, eu já tenho uma resposta no diagrama. Aqui justamente vai ser A menos B e aqui B menos A. No caso, não é A menos B, né? Porque o conjunto é C e esse outro é o conjunto D, né? Então vai ficar C menos D e aqui vai ficar D menos C. Vamos para um exemplo? Se eu dissesse que na intersecção dos dois tivesse o elemento 2, aqui tivesse 1 e 3 e aqui tivesse só o 4. Então a gente ia notar o seguinte, que A é o conjunto que tem os seguintes elementos: 1, 2, 3 e o conjunto B seria 2 e 4, né? Agora vamos fazer a análise. Quem seria A menos B? A menos B são os elementos que estão em A e eu vou tirar os de B. Então, se eu tirar o 2 desse conjunto A aqui, eu vou ficar com quem? O 1 e o 3, né? Tirei o 2.
Agora eu vou tirar o 4. Eu continuo com quem? 1 e 3. Observa que é justamente o que tem aqui, não é? Agora vamos fazer B menos A. Colocar os elementos aqui de novo. Então eu tenho 2 e 4. E agora eu vou tirar 1, 2, 3. Se eu tirar 1, eu continuo com 2 e 4. E se eu tirar o 2, eu vou ficar só com 4. Se eu tirar o 3, eu ainda continuo com 4. Que é justamente o elemento que está aqui sozinho. Ok? E a intersecção B, é o que está em A e está em B ao mesmo tempo. Quem é que está nos dois? Justamente o elemento 2 que está aqui no meio. Né? Então vamos para aqui, para outro exemplo. Eu digo que aqui é 1, 2 e 3. Aqui eu digo que é 4, 5 e 6. Quem vai ser a intersecção? Quem é que vai estar comum aos dois conjuntos? Vazio, né? Então a intersecção de B vai ser vazia. Vamos definir o conjunto C? O conjunto C vai ser 1, 2 e 3. O conjunto D vai ser 4, 5 e 6. Ficou meio prensado aqui, eu vou fazer de novo, mais embaixo. Vou fazer aqui também. D vai ser 4, 5 e 6. Quem vai ser a união? Vai ser todos os elementos, né? A união vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai colocar todos porque não existe intersecção, ok? Então a união vai ser C mais D. C mais D vai ser o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Quem vai ser a C menos D? C menos D são os elementos que estão em C e eu vou tirar os que estão em D. Se eu tirar 4, 5 e 6 do conjunto C, eu vou continuar com 1, 2 e 3. Não é, ó? Que é justamente o que está aqui. Agora, D menos C. Eu olho para D e vou tirar os elementos que estão em C. Se eu olhar para D, quem é D? 4, 5 e 6. Eu vou tirar 1, 2 e 3 de 4, 5 e 6. Eu vou restar com quem? Com 4, 5 e 6. Seguindo, vamos finalizar agora as operações com conjuntos. Agora vamos com complementar de um conjunto. Existem formas de representar matematicamente o complementar. São esses símbolos. O C maiúsculo de A em relação a B. Tenho o complementar de A ou complementar de B, certo? Já eu explico a diferença desses para esse. E tem também A traço em cima, ok? Todas essas são representações de complementar, ok? Então, existem dois tipos de complementar. Tem complementar de um conjunto em relação a outro conjunto, ok? E complementar em relação ao universo, que não deixa de ser outro conjunto, né? Então, complementar de um conjunto em relação a outro. Todos esses aqui vão ser complementar em relação a outro. Só que esse eu já defini quem são os meus conjuntos que eu vou relacionar. E esses aqui são em relação ao universo, ok? Nesse caso aqui, eu vou definir o meu conjunto universo como os números de 1 a 10. De 0 a 10, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou dizer só até 8, tá bom. Não coube mais até 10, então para não apagar tudo de novo, eu vou deixar até 8. Vou dizer que o meu conjunto A são os números 0, 1, 2, 3. E o meu conjunto B vai ser os seguintes elementos: 3, 4, 5 e 6. Já tá bom. Então, primeiro eu vou fazer esses daqui. Se a gente utilizar esse, é a mesma coisa desse, certo? Então eu vou pegar um só. A complementar, que é igual a e o tracinho em cima, certo? Complementar de A. A gente chama isso de complementar em relação a A. Então, complementar de A. Qual é o complementar de A? A gente tem que ter uma relação. Quando ele não determina, sempre vai ser em relação ao universo. Então, quais são os elementos que estão no universo que faltam em A? Quem é A? 0, 1, 2, 3. Então, quem são os elementos que estão no universo U que falta no conjunto A? Quem é que falta?
não é justamente o 4, 5, 6, o 7 e o 8? Então esse complementar de A vai ser o seguinte, vai ser os conjunto que tem os elementos 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Em seguida eu vou fazer a representação no diagrama de Venn para ficar mais simples, né? Então vamos agora para o complementar de B. Complementar de B, que é a mesma coisa do B e o traço em cima. Vamos lá. Quem é que falta em B para que esteja no universo? Okay? O que é que está faltando em B que esteja no universo? Certo? O que é que tem no universo que falta em B? Não falta o 0, o 1, o 2, o 7 e o 8, né? Nesse caso, ele já vai ter o 3, 4, 5 e o 6, né? Então vai faltar o 7 e o 8 e o 0 e o 1. Então, complementar de B é justamente 0, 1, 7 e 8. Ok? Agora vamos para complementar de A em relação a B e o complementar de B em relação a A, para a gente ver a diferença. Complementar de A em relação a B e o complementar de B em relação a A. Quem seria esses conjuntos? Vamos lá. Complementar de A. Então, se é complementar de A, é o que falta em A, certo? O que é que falta em A que tem em B? O que é que falta em A que tem em B? Justamente o 4, o 5 e o 6, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó, 4, 5 e o 6. Vamos ler esse outro. Complementar de B em relação a A. Então, o que é que complementa o B que tem em A? O que é que vai ter em A que não tem em B? Justamente o 0, 1 e o 2. Então, esse conjunto aqui vai ser 0, 1 e 2. Ok? Vamos fazer a representação no diagrama de Venn? Primeiro, vamos colocar o universo. O universo vai ser... Não, primeiro vamos fazer com o conjunto A. Determina aqui o conjunto A. Conjunto A vai ter... Primeiro, tem intersecção nesse conjunto, nesses dois conjuntos aqui? Tem, né? A intersecção B é justamente o elemento 3. Não é? Só tem o 3 que é comum aos dois conjuntos. Então, o diagrama de Venn, a gente já sabe que vai ficar desenhado preto aqui, né? O diagrama de Venn vai ficar nesse formato aqui, né? Que a gente já viu o porquê. Que é quando existe a intersecção. E esse 3 vai vir justamente no meio, né? Ok? Então, agora o que é que tem em B que falta aqui? O 4, o 5 e o 6, né? Que eu vou dizer que é o conjunto B. Aqui, o que é que falta em A para completar? O 0, 1 e o 2. Vamos desenhar agora o universo. O universo não contém todos esses números aqui, né? Então vamos chamar essa caixa grande aqui de universo. Então, o universo contém 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Mas aqui já tem, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta justamente o 7 e o 8, ok? 7 e o 8. Se a gente observar, qual é o complementar de A em relação ao universo? É tudo que está fora do círculo azul. Não é? Ó? Tudo que está fora do círculo azul vai ser isso aqui, ó. O que é que está fora do círculo azul? O 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Igualmente o B. O que é que está fora do círculo preto? Justamente o 0, o 1 e o 2, né? Que a gente esqueceu aqui, ó. Vamos lá. Você não esqueceu, não. Só quem esqueceu foi eu, não foi? Então, 2, 7 e o 8. Vamos lá. Então, tudo que está fora do círculo preto é o complementar de B. 0, 1, 2, 7 e 8. Ok? E o complementar de A em relação a B
é justamente o que não está em B, mas sim está em A, que é 0, 1 e 2. E o complementar de A, que está em B. O que é que está em B que não está em A? Justamente 4, 5 e 6. Ok? Finalizamos as operações com conjuntos.